O Cavaleiro Preso na Armadura, comentário do capítulo 2. O capítulo 2 mostra o cavaleiro já na floresta, podendo ter encontrado Merlin. O cavaleiro mostra inicialmente que ele tem fraqueza, dificuldade para a vida. Ele já não tem mais vida. E poucas coisas que lhe são oferecidas para ele é uma grande surpresa. Ele começa a perceber, por exemplo, que ele que se achava sabedor de todas as coisas e muito poderoso, agora ele está numa situação que ele não sabe o básico para uma sobrevivência. Quando ele consegue encontrar Merlin, ele começa a perceber muito mais a possibilidade de que a forma de pensar e de ser como homem não era verdadeiramente aquela que ele acreditava ser. Ele acreditava ser um cavalheiro, bondoso, gentil e amoroso. Só que ele usava uma armadura porque ele tinha medo, medo de morrer. Ele impunha as ordens e treinava gaviões para matar pombos, porque assim mostrava o poder, mostrava quem era mais forte. Dessa forma, inferiorizando, separando pessoas, situações e dessa forma também não dando o devido valor para cada pessoa. Por que usar armadura? Porque ele tinha medo. Por que ele tinha medo? Porque ele não sabia nem saber quem ele era. Uma pessoa que não pode fugir e aprender ao mesmo tempo, ela acaba precisando permanecer algum tempo no mesmo lugar para aprender. Ou então ela continua fugindo. E muitas vezes, no caso cavaleiro, ele se escondia, ele fugia atrás da armadura, dentro da armadura. Então, quando ele é questionado de estar perdido, para onde ele vai, porque ele realmente não sabe nem a direção da vida dele, o mago mostra para ele que por toda a vida ele sempre esteve perdido, ele fica nervoso. Mas o que mais intriga não é o fato de uma resposta, e sim o fato daquela resposta conter verdade. E, quem sabe, a verdade para ele ali estava começando a ficar muito claro a ponto de ser um insulto, onde ele poderia ser ali uma pessoa que não se alimentava da vida. A vida é aquela que você bebe no dia a dia, até ser uma pessoa sensível, tão sensível a ponto de escutar os outros, escutar os animais, as flores, conversar, perceber que existem pessoas, seres humanos vivos ao seu redor. O cavaleiro também preso na sua armadura, ele começa a perceber que ele precisava provar que ele era bom, provar que ele era um cavaleiro. Então, o fato dele ter que provar, ele começa a perceber que ele não compreende muita coisa depois ao encontrar Merlin. E ele começa perguntando para Merlin, e Merlin sempre responde com uma outra pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Ele fica agoniado com Merlin fazendo uma pergunta, ao invés de dar uma resposta. Afinal de contas, uma resposta é tão mais simples, na verdade. A gente tem a resposta de uma coisa, aquilo é aquilo, com ponto final e pronto, não tem outra situação. O caminho é esse, é único, é só eu andar nele, pronto, não é verdade? Só que o que Merlin traz é uma outra pergunta e não a resposta. E por que responder com a pergunta? Porque normalmente é comum da gente não encontrar em nós as respostas, mas sim ficar querendo encontrar no outro a resposta para nós. Então, sempre buscando nos outros as respostas às suas perguntas,
você vai encontrar a resposta da pergunta do outro e não a resposta de sua pergunta. Então, toda vez que alguém te incomoda, que você é incomodado, convém observar. Ele está aqui despertando uma verdade que eu ainda não acessei, né? Então, quando a gente não está presente, não consegue perceber a existência do outro, não consegue, ter acesso às perguntas que vão abrindo as possibilidades da vida, né? Que essa resposta aqui não seja só uma frase de ponto final, mas sim uma abertura de caminhos, de consciência. Então, ao fazer perguntas e ir buscando novas possibilidades, eu vou então percebendo que não só existem pessoas, que eu também sou pessoa. E que, a partir do momento que eu, sendo pessoa, estou de frente com pessoas, eu sou capaz de perceber as pessoas, eu vou tratá-las de forma diferente. O cavaleiro, quando se encontra com o esquilo, ele se depara com uma realidade dele que ele ainda não tinha observado. Ele pede muitas desculpas. Ele vive pedindo desculpas. Será que a gente pede desculpa demais? Será que antes de fazer, antes de falar, antes de agir, a gente não pode parar, fazer perguntas, abrir caminhos, ter facilidade com aquilo de forma a não machucar, não magoar, não cometer erros e ficar sempre pedindo desculpas, né? Então, o fato de você não conseguir ver além, né? Ter uma viseira que tampa, aquilo que você considera que te protege, que na verdade te impede de ser, de perceber, de saber, de ver, né? De saber, de ver, né? Mas será que você nunca aceita as coisas como elas são? Será que tem que ter sempre um porquê e um para quê? Será que elas têm que ter uma função para então existir? Elas não são simplesmente o que são. Ele fica indignado quando Esquilo diz que o nome dele é Esquilo, simplesmente assim, né? E quando Merlin diz que um canudo é canudo, porque é isso, porque não, ele não pode ser canudo, e daí? Fui eu que dei o nome de canudo. Você quer dar outro nome? Dê outro nome para você. Para mim, funciona como canudo. Então, o que é para você tão verdadeiro que quando o outro retruca, você tem que se alinhar ao que o outro fala ou convencer o outro de que ele tem que aceitar o que você diz e não permitir que o outro arrume outro nome, outra forma de se expressar para aquela mesma coisa. Então, se tornar sensível bastante para sentir as vibrações dos outros é verdadeiramente estar sabendo, percebendo que você é vivo e está vivo, né? Outra situação interessante foi a questão do pombo ter ido fazer a comunicação com a família de Merlin, né? E Merlin, então, com a família do cavaleiro, perdão, né? E ao enviar o bilhete, o retorno foi do filho que dá um papel em branco, uma folha em branco. Qualquer coisa pode estar acontecendo. Qualquer vida, qualquer movimento pode ser escrito numa folha em branco. Uma folha em branco pode ser o começo de tudo, que até então está vazio. O que é uma pessoa devolver para você uma folha em branco? Talvez você nem esteja nessa folha também, ou talvez você ainda não está nessa folha. O que se requer? O que precisa ser feito da sua vida para que você faça parte da história, da folha, dos escritos de outra pessoa que você considera ser tão importante?